Fala pra mim, você prefere doce ou salgado? Se você for sair pra uma festa, sair com seus amigos, você prefere uma roupa mais colorida ou você é mais discreto, monocromático, uma cor só? Bom, o que isso tem a ver com redação? Tudo. Vamos entender por quê? Então, bota a vinheta aí e vamos falar de redação e a diferença entre opinião e tese. Bora lá? Fala galera, tudo bem? Prof. Edu Zenon aqui e como eu disse para vocês na semana passada, a gente vai ter uma sequência de vídeos muito legais sobre aspectos importantes e muito básicos na hora de a gente escrever a redação. Por onde eu começo? Quais são aspectos fundamentais que eu preciso me preocupar antes de realmente começar a escrever o texto? E aí, se você não assistiu, acompanhe o nosso vídeo aí da semana passada, tá? Em que a gente fala sobre algumas dicas básicas e bem genéricas sobre a elaboração da redação. Agora a gente vai começar a entrar em tópicos mais específicos e o primeiro deles é qual é a diferença entre opinião e tese. Bom, por que eu perguntei se você gosta de doce ou salgado, se você prefere uma roupa mais colorida ou uma cor mais neutra? Porque isso é gosto. Gosto não tem nada a ver com opinião. A opinião, no caso, quando a gente fala da dissertação argumentativa, são lugares diferentes. Por quê? Porque eu posso ter uma preferência por um determinado tipo de comida ou por um determinado tipo de roupa, e isso é uma opinião que eu tenho. Mas isso é uma opinião pessoal, individual, ela é minha, e ela não envolve questionamentos, né? Há pessoas que preferem doce e salgado e tá tudo bem. Na dissertação, se eu pensar que eu vou sustentar uma ideia ou defender um argumento a partir daquilo que eu acho e não tiver respaldo para comprovar aquilo que eu acho, vai dar ruim. Então, vamos pensar um pouquinho sobre alguns pontos aí importantes da diferença entre opinião pessoal e tese. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a dissertação não é um espaço para achismos. Eu acho que, na minha opinião, eu acredito que, porque eu ouvi no grupo do WhatsApp da minha tia que era assim que acontecia, então eu vou dizer que é assim que é verdade. Não. Na dissertação a gente tem que entender que haverá uma avaliação sobre a fundamentação desses argumentos. E não tem como a gente fundamentar aquilo que a gente acha, aquilo que a gente acredita por meio de crenças e opiniões muito individuais. Vamos lá que isso está um pouco abstrato. Vamos entender isso na prática? Vamos pensar, por exemplo, num tema bem polêmico. O porte de armas no Brasil reduzirá a violência no país? Então vamos pensar sobre esse tema. Será que o porte de armas é o caminho para o enfrentamento da violência no Brasil? Bota aí uma imagem do João Kleber, antes de fazer aqueles programas sensacionalistas que o povo dizia que era invisível, ou a moça que, sei lá, comia maquiagem, etc. Para a gente entender, o primeiro ponto aqui, o corretor pode ler uma redação nota máxima que defenda o porte de armas como forma de enfrentamento da violência no Brasil, e ele também pode dar nota máxima para uma redação que não defenda o porte de armas como modo de enfrentamento da violência. Só que aí a gente vai entrar na diferença entre a opinião pessoal e a tese. A tese ela tem que ser sustentada, ela tem que ser fundamentada. Então, pera lá. Se você é a favor do porte de armas para enfrentar a violência, e você escrever assim na sua redação: no momento em que os brasileiros estiverem com o porte de arma, a violência no país acabará. Ou, se você é contra o porte de armas, mas você escrever lá na sua redação que assim que todas as armas forem retiradas das mãos dos brasileiros, a violência vai acabar. As duas teses, embora elas aparentemente sejam opostas, elas vão ter uma nota muito parecida, lá embaixo. Vamos entender por quê? Eu posso sustentar a legalização do porte de armas como medida de enfrentamento da violência e eu posso ser contrário à legalização do porte de armas como forma de enfrentamento também da violência. Mas se eu disser que é só dar arma para todo mundo, ou só tirar a arma da mão de todo mundo e a violência acaba no Brasil, eu estou generalizando o discurso e eu estou imaginando algo, né, sem fundamentar. É só a gente pensar, por exemplo, países em que há a legalização do porte de armas e que tem baixos índices de violência, e países em que o porte de armas é proibido e que também tem baixos índices de violência. Poxa, então pera lá.
Quer dizer que tem países em que o porte de armas é uma possibilidade e quase não tem assassinato e morte? Sim. E existem países em que o porte de armas é proibido e também tem baixos índices de violência? Também. Poxa, então o assunto vai muito além de entregar a arma na mão das pessoas ou tirar da mão delas, não é verdade? Ou seja, o que a gente poderia pensar e que a gente saia um pouco do eu acho, da minha opinião, aquilo que eu vi no grupo do Facebook do qual eu faço parte, para construir uma tese? Por exemplo, vamos supor que eu quero escrever uma redação defendendo o porte de armas como enfrentamento da violência. Eu poderia elaborar uma tese mais ou menos assim, ó. É possível que o Brasil avalie a legalização do porte de armas, desde que as raízes da violência no país sejam enfrentadas e resolvidas. Então, qual que é a diferença? No primeiro exemplo eu disse que o porte de armas é o principal, único caminho para enfrentar a violência no Brasil. Ou seja, se as pessoas estiverem armadas, a violência acaba. Aqui eu estou dizendo que a legalização do porte de armas é uma possibilidade desde que as raízes da violência no Brasil sejam enfrentadas. Quais raízes? Desigualdade social, um problema na estrutura da educação do Brasil. A gente sabe que a educação brasileira é extremamente precária, uma falha no sistema de saúde, uma falha evidentemente também no nosso sistema de segurança, que muitas vezes ele é mal distribuído, ou a falta de treinamento em relação a determinadas estruturas aí de policiamento. Enfim, eu posso problematizar vários pontos. O fato é que a violência hoje no Brasil ela é fruto de um processo histórico e não unicamente do fato de as pessoas terem ou não acesso à arma facilitado. E a mesma coisa eu poderia fazer com outra temática. Eu quero ser contrário à legalização do porte de armas. Então eu poderia ter uma tese mais ou menos assim, ó. A violência no Brasil decorre de processos históricos, como desigualdade, corrupção e má qualidade da educação. Nesse sentido, a legalização do porte de armas apenas potencializaria um grave problema social. O que eu estou dizendo agora? Que eu vou sustentar a não aprovação ou não legalização do porte de armas, visto que o Brasil tem outros problemas mais graves. Então, legalizar o porte de armas na situação atual seria potencializar os problemas. Eu não concordo com você, Eduardo, porque eu acho que tem que legalizar a arma, ou o contrário, você está defendendo o porte de armas e eu não concordo com isso. Calma, não me cancelem. Vamos com calma, porque aqui a gente tem que entender que é um momento de racionalidade e menos emoção. Todos nós temos as nossas opiniões pessoais. Todos nós temos os nossos espaços virtuais em que a gente se posiciona individualmente, em que talvez a gente não esteja muito preocupado em relação à sustentação científica daquilo. Haja visto o Big Brother Brasil, quem vai ser o eliminado da vez, quem foi cancelado, quem não foi, quem ganha, quem perde, etc. A grande questão é que na dissertação existe uma cobrança pela fundamentação dos argumentos. Então a gente tem que tomar cuidado se aquilo que a gente está defendendo vem de um dogma muito individual, muito pessoal. Por exemplo, cada um de nós temos as nossas crenças. Então o Brasil é um país sincrético no ponto de vista religioso, né? Porque existem católicos, espíritas, evangélicos, ateus, pessoas do candomblé e tantas outras crenças, certo? E muitas dessas pessoas convivem em harmonia. Então não é porque eu frequento uma determinada igreja ou não frequente que eu vá lidar de forma desrespeitosa ou violenta ou agressiva com alguém que tenha um comportamento, uma crença diferente da minha, não é verdade? Ao mesmo tempo a gente sabe que tem muita gente que se desrespeita por conta da crença, por conta da religião ou da falta de uma crença religiosa. A grande questão é que o dogma, a crença, e é por isso que a gente vive num país laico, né? Ela está vinculada a aspectos que vão muito além da racionalidade, né? Por conta da fé ou da ausência da fé, por questões de afinidade. Existem espaços em que talvez eu me sinta mais acolhido do que outros, tanto é que existem pessoas que cresceram em famílias católicas e foram para a evangélica, ou vice-versa, ou pessoas que se tornaram espíritas, ou pessoas que são espíritas, mas que frequentam igrejas católicas. Enfim, existem inúmeras possibilidades. Então, por exemplo, a crença religiosa, ela envolve a minha fé, o meu dogma. Se eu uso, por exemplo, que isso não é possível porque Deus diz que é errado, eu estou usando uma crença, né, de um determinado grupo para falar de uma temática que deve ser tratada numa perspectiva de racionalidade. Isso é fácil? De jeito nenhum. Se fosse fácil,
a dissertação não era uma parte tão importante assim na elaboração da redação, certo? E aí eu vou dar uma última dica. Muitas vezes a sua opinião pessoal, ela pode muito bem ser transposta para uma tese. Então, por exemplo, vamos supor que você vá discutir sobre violência no trânsito nas cidades brasileiras. E aí você fala: nossa, eu acho que a violência no trânsito das cidades brasileiras ela é resultado de comportamentos egoístas dos motoristas muitas vezes. ok, será que isso vale para grande parte da agressividade no trânsito? Poxa, vale. A coletânea até me comprova isso. Então como é que eu vou transformar essa opinião pessoal em tese? Eu vou mandar fora, vou tirar aqui para escanteio esse eu acho que. Então ao invés de eu dizer: eu acho que a violência no trânsito é fruto de comportamentos egoístas dos motoristas, eu vou apenas dizer que a violência no trânsito nas cidades brasileiras é fruto principalmente do egoísmo, do individualismo de parte significativa dos motoristas. E pronto, eu tenho uma tese que não é opinião pessoal, eu estou me distanciando desse eu acho, eu acredito que, certo? Então é um exercício bastante interessante a gente entender a diferença entre a opinião pessoal e a tese, e aí eu brinco, né? Vamos fazer igual a Gabriela Prioli, menos emoção e mais razão. E como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Para que a gente entenda que a dissertação é um tipo de texto. Então a gente tem que adequar a nossa linguagem, as nossas estratégias a esse tipo de texto. Tudo bem? Então, na semana que vem, a gente vai falar um pouquinho aí sobre a parte da estrutura da redação. Então, quanto a estrutura da redação é importante para que a gente possa elaborar o texto, tá? Vá acompanhando essa sequência. Se você conhece aí estudantes que estão se preparando para os vestibulares e que querem ajuda nessa base do que precisa-se de pensar na hora da escrita da redação, esse conteúdo foi feito aí para você, para vocês. Espero que a gente se encontre na semana que vem. Se tiver algum comentário, alguma dificuldade que você sinta na hora de escrever a redação, ou mesmo em relação a essa diferença entre a opinião pessoal e a tese, comenta aqui embaixo, compartilha esse conteúdo. E é isso aí, tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.